Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, mais uma quarta-feira às 8h30 da noite, aqui disponível para compartilhar conteúdo de alta qualidade com vocês, os nossos seguidores, as pessoas que estão buscando conhecimento para dar mais um passo em direção ao sucesso que é tão desejado por todos. Lembrando que o sucesso não é necessariamente você ter o maior volume de dinheiro no teu bolso ou ser o número 1 lá na companhia que você participa, mas é você fazer muito bem feito, com brilho nos olhos, com paixão, com carinho e com muita qualidade aquilo que você se predispõe a fazer. Então, a mensagem é: sucesso é algo individual. Você tem que analisar o que é sucesso para você, o que você está buscando e fazer isso com muito amor, muito carinho, muita qualidade. Antes da gente começar, eu quero mais uma vez agradecer o nosso grande patrocinador, a PPIC, que é uma importante firma de auditoria, consultoria e terceirização de serviços profissionais. Para quem tem essa necessidade, para quem é um executivo, um empresário, deseja crescer o seu negócio e precisa de um apoio de profissionais especializados na área contábil, financeira, tributária, eu recomendo que vocês acessem aqui o QR Code, vai até o site, lá tem todas as soluções disponíveis para apoiar o seu negócio. Sem mais delongas, porque quando tem gente boa aqui a gente não quer perder tempo, quero dar as boas-vindas ao Felipe Baeta. Obrigado pelo carinho, pelo aceite dessa entrevista, pra gente bater esse papo. Uma honra estar aqui com você. E quero também agradecer o Mauro, né, que Sim, gentilmente nos conectou. é o cupido dessa história. É isso aí. Poxa, a melhor coisa na vida são pessoas que nos conectam com gente boa, né? E isso só acontece quando essa pessoa é genuinamente uma pessoa gente boa, que quer o bem do próximo, quer o bem de si mesmo e tá ali trabalhando com esse foco. E o Mauro é uma dessas pessoas que eu tive a honra e o prazer de conhecer e ele nos conectou. Então, obrigado aí, Maurão. Obrigado por você aceitar também, Imagina. Felipe. Felipe, para quem não sabe, ele vai se apresentar aqui, mas ele é um cara extraordinário, fundador de uma importante empresa, que ele vai falar um pouquinho aqui, que é a Piuí. E ele tem revolucionado o mercado de seguros no Brasil. Mas é uma pessoa que tem décadas já de experiência com empreendedorismo, com startups, tem feito aí uma revolução extraordinária e para isso tem que saber de tecnologia, de gestão de pessoas, tem que saber de negócios e principalmente tem que ser uma pessoa meio maluca assim, né? Porque empreender no Brasil, num ambiente super desafiador do ponto de vista financeiro, tributário, é muita coragem. Então, poxa, eu quero ouvir toda a sua história aí, tudo que você puder nos compartilhar, vai ser uma honra ouvir, tá bom, Filipão? Pô, Léo, eu que agradeço o convite. Dividam por 5 tudo que ele falou, mas eu realmente espero contribuir, contar um pouco da minha história aqui. Legal. Já que é história, vamos começar lá pelo início, né? Por quando você entendeu, pô, eu sou o Felipe e eu tenho que ir numa trajetória X aqui. Cara, eu acho que isso tem o role model, né? Os exemplos que a gente tem uma relevância muito grande nessas decisões, né? E eu sempre vi dentro da minha casa, meus pais são empreendedores, montaram uma corretora de seguros na minha casa era uma casa tinha um escritório, montaram dentro de um escritório na minha casa. Legal. E assim cresceram. Então eu tenho recordações que eu jogava na época, tinha que ter office boy. Uhum. E pra pagar a conta no banco, eu jogava videogame com office boy. Jogava futebol com o cara quando eu não tava indo. Porque ele tava dentro da sua Tava dentro da casa. minha casa. Mas pelo menos nos primeiros passos da empresa, né? Legal. E ao mesmo tempo, aquela intimidade com o negócio me trouxe uma conexão muito forte com a ideia de ter um negócio. Uhum. Então eu até costumo dizer que empreender para mim nunca foi, principalmente por um bom tempo, foi uma restrição de vida. Eu fiz uma faculdade que meus amigos iam para uma frente no mercado financeiro, estava às vezes ganhando 5, 6 vezes mais do que eu ganhava com o caminho que eu escolhi. Então foi uma restrição empreender, mas eu não tinha muita escapatória. Aí a minha primeira oportunidade foi com um amigo, a gente teve uma rede de estacionamentos e hoje olhando para trás, uma profunda irresponsabilidade em vários aspectos. Muito risco? Assim, falta completa de consciência do que estava fazendo. Você tinha que idade aí? 16. Caramba, jovenzão. Pois é. Nem carta eu tinha. Então, assim, olhando para trás, eu faço algumas avaliações, mas, por outro lado, me forjou muito isso. Uhum. Eu me lembro na escola eu pensar negócios, modelos de negócio e etc. Então, eu acho que
a linha empreendedora nunca foi uma opção para mim. Eu cheguei até a trabalhar no mercado e tal, mas era duro acordar de manhã e ir trabalhar. A minha parada era outra. E sempre foi. Então, esse foi um pouco do começo. Eu dedico muito a esse exemplo que eu tive em casa, entende? Muito. Acho que foi divisor de águas ali. Legal. E assim, nessa fase, né, de você olhar dentro de casa, ver um exemplo de empreendedorismo, também, certas vezes, né, o empreendedorismo traz algumas instabilidades. Você chegou a ver isso ou seus pais chegaram a viver alguma fase dessa ou não? Cara, viveram. Eu acho que felizmente a gente sempre teve o que na verdade não é a realidade da grande maioria das pessoas, uma costas quentes familiares, né? Uhum. Assim, familiar. Então, assim, mas tinha os solavancos. E eu acho que meus pais sempre souberam dosar muito a nossa participação. Então a gente era cúmplice dos solavancos. Legal. E era assim como era cúmplice das conquistas. Então isso vai também te calejando um pouco. Hoje quem trabalha comigo, uma das grandes características que falam de mim é que eu sou muito estável emocionalmente. Então se o mundo tá caindo, eu tô lá. Porque assim, eu acho que eu fui calejado Uhum. nesse tipo de coisa assim. Fazemos aquilo que dá pra fazer. No mais, Sigamos em toreamos o frente. negócio, entendeu? Não tem muito. Não chega a ser uma frieza, porque eu acho que eu sou até um cara relativamente caloroso, mas eu tenho essa capacidade e eu acho que tem muito a ver com essa cumplicidade que eu tive dentro de casa, de viver o negócio, viver a construção de um negócio que deu muito certo, viver essa construção. Então, isso vai te calejando. Esse role model não é só sobre o exemplo de, olha, eu tenho um pai que empreendeu, uma mãe que empreendeu, mas também todos os comportamentos e o mindset, né, realmente, de empreender. Você sabe que, mudando aqui um pouquinho de assunto, hoje eu dou aula numa faculdade, enfim, depois eu posso falar um pouco melhor disso, chama Link, e eu dou um curso que chama Create New Ventures. Uhum. E eu, assim, quando eu entrei, eu olhei todo o histórico da ementa do curso, de todos os professores que passaram por lá, nessa cadeira, né? E eu falei, olha, eu até toco isso aqui, que eu acho que tem que ser tocado, mas eu quero um módulo de mindset empreendedor, de formação de comportamento empreendedor, intenção empreendedora, que eu acho que isso é o epicentro da coisa. E tem muito a ver com como eu fui forjado, né? Não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de comportamento, Sim. do ponto de vista de tolerar esses solavancos, do ponto de vista de saber adaptar, do ponto de vista de ver as restrições e os problemas como grandes oportunidades, um otimismo ali. Então, esse tipo de coisa foi me moldando. Então, e é curioso que eu vejo o meu irmão também tem essa formação, né? Foi muito forte isso. Imagina, um negócio na minha casa, tá? Então, o começo foi esse. Legal. E na sua opinião, esse comportamento, ou esse conjunto de comportamentos que não se ensina na faculdade, que a maioria dos brasileiros talvez não tenham, porque a gente, de fato, aprende a estudar para ir trabalhar para alguém, né? Sim. Mas, na sua opinião, esse conjunto de comportamentos que você teve desde pequeno, eles são mais importantes do que o técnico ou eles são tão importantes quanto? Como é que você posicionaria esses fatores? Ai, cara, é difícil, porque eu tenho uma visão que hoje, se eu tivesse que arma na cabeça, bala na agulha, eu responderia que os comportamentos são muito mais importantes. Tá. Mas eu também, por outro lado, eu tenho uma visão aqui do peso técnico. Eu acho que hoje tudo também é muito raso. Uhum. A gente vê isso no meu mercado, também depois eu explico um pouco, mas a gente está no mercado de saúde suplementar, no mercado de plano de saúde. Cara, são poucas as pessoas, eu falo isso sem receio de parecer petulante ou qualquer coisa do gênero, são poucas pessoas que têm profundidade, sabe? Tem profundidade técnica e um nível elevado de debate sobre esse assunto. Então eu também, nos últimos 2 anos principalmente, eu tenho pegado uma paixão muito forte pela capacidade que as pessoas têm de fazer um deep dive técnico. Legal. Então, enfim. Mas eu acho que realmente principalmente o ensino como está, ele é um ensino feito para você trabalhar dentro de uma organização. E a gente não pode esquecer
que as organizações, assim como várias outras estruturas sociais, estão mudando drasticamente. Assim, hoje você vê a quantidade de pessoas que são profissionais autônomos, a estrutura social, da participação econômica dos agentes, né? Uhum. Ela está mudando profundamente. Sim. Então, assim, precisamos entender também que tipo de formação esses indivíduos precisam ter. E essa formação empreendedora, e por isso que eu quis também estar envolvido nisso e dar aula, o principal motivo, essa minha ideia de give back, eu trabalhei na Endeavor, uma ONG de fomento ao empreendedorismo, e fui moldado a essa ideia de give back, Legal. de formação do ecossistema. Então essas duas coisas me fizeram querer dar aula e explorar. E comportamento empreendedor é algo que você desenvolve. Boa, dá para Algo que ensinar. desenvolve, dá para ensinar. Bacana. E tem estudos hoje, existe um framework muito consolidado de estudos hoje. Legal. O Effectuation é uma teoria da Sara Saravates que estrutura bem alguns desses pilares de comportamento. Você tem Steve Blank, tem inúmeras outros pilares. Então, e normalmente esse tipo de aprendizado você não ensina de maneira teórica. Você na ensina prática. a partir de uma vivência. Uhum. Tipo, eu costumo dizer que é tipo aquelas coisas que você lê que você fala, puta, entendi a moral da história. Legal. Então você vai despertando esses gatilhos nas pessoas. Entendi. Entendeu? Então, E assim, para quem nos assiste, por exemplo, e pode estar pensando, para que eu vou aprender? Por que eu vou entrar num curso para aprender empreendedorismo se eu não tenho o sonho de ser empresário? O empreendedorismo não é só para quem quer ser empresário. Você pode empreender lá na empresa do sujeito, do outro, lá na Piuí, por exemplo, né? sem dúvida. E a relação entre empregador e colaboradora está cada vez mais sustentada nesse nível de expectativa do empregador esperando uma postura empreendedora. Tipo, uma janela ali que era a ideia do senso de dono, mas assim... Isso já virou realidade já há virou muito realidade. tempo. Você, Exatamente. como CEO, você quer que o sujeito que trabalha com Total. você tenha Ainda- uma vontade igual, né? Ainda mais numa startup, que é o que a gente toca, né? Assim, uma startup onde a maturidade dos processos ela é limitada, Sim. você tem mais. O desejo de aprender e experimentar, ele tem que ser o grande motor. Uhum. Assim, você tem muito mais perguntas do que respostas numa startup. Então, se você não tem na ponta alguém que tenha paixão por get out of the building, sabe? Por experimentar, por chegar a novas conclusões, descobrir novos horizontes, criar aprendizado, e ao mesmo tempo que senta numa cadeira que tem o seu desconforto, assim, eu brinco, pode ir lá, não tem trilho. Nós estamos construindo. É aquele brinquedinho, eu era pequeno, eu lembro que tinha um brinquedinho que eu gostava, que eu ligava o trem, e eu ia pondo o trilho na frente. É isso. O trilho não tá pronto, o caminho não tá pronto. Uhum. Então você leva o trem para lá, põe o trilho na frente. Leva o trem para lá, põe o trilho na frente. É assim que é a condução de um negócio como startup. Então, para você dar aula, fica ainda mais fácil. Primeiro, porque você aprendeu isso desde pequeno, mas segundo, porque você vive isso no dia a dia também, né? Total. Eu sempre vivi isso, tive envolvido no ecossistema de empreendedorismo a minha vida inteira. Endeavor, fui diretor de um comitê de jovens empreendedores da Fiesp, enfim, participei de um monte de coisas do LEAD, Futuro, Legal. enfim. Isso tudo são grupos que estimulam, incentivam o empreendedorismo jovem, né? Hoje mudou muito, né? Mas naquela época, o ecossistema era muito pouco desenvolvido. Uhum. Eu costumo dizer, assim, eu trabalhei numa época, na Endeavor, que a palavra empreendedorismo não existia no dicionário. Tinha que ensinar as pessoas o que é. Não existia no dicionário. Que louco. Não tinha dicionário. A Endeavor fez um lobby, trouxe os principais publishers lá de coisa, para colocar uma definição de empreendedorismo, de empreendedor no dicionário. Na época, você perguntava o que é ser empreendedor, o cara falava, é ser um empresário, é ser... Assim, existia uma necessidade de uma construção de um arcabouço de definição para aquela coisa. Então, assim, eu lembro a gente tendo discussões sobre a estrutura do mercado de venture capital no Brasil. Isso em nada, lá 2000, isso é nada, entendeu? E a gente falando, precisa ser isso, olha como funciona lá fora, a adaptação é assim. E hoje você vê uma maturidade muito grande. Então, naquela época, você tinha pessoas que se juntavam muito com esse desejo de realização e etc. E criavam esses grupos, né? Então, sim, são grupos. E muitos deles me moldaram, assim, também,
pensamento, porque a troca, né, é Lógico. muito importante. A Endeavor, por exemplo, tem a reunião ali de vários empresários bem-sucedidos, Sim. né? E empreendedores que também estão liderando startups. Então, eu acho que essa imersão num mundo que fala esse idioma te permite ter fluência também no assunto. Total, total. E como todo processo de aprendizado, em algum momento você é mais raso, em algum momento e você vai se desenvolvendo, né? Legal. Então, e o próprio mercado aqui, o ecossistema brasileiro de empreendedorismo se desenvolveu muito, né? E aí você foi para o CJE antes ou depois desse processo? Ou foi no mesmo momento De que processo? de você estar na Endeavor? Cara, eu tenho um problema gigantesco com datas, mas eu acho que foi antes. Entendi. E o CJE Foi antes. é um pouco diferente, mas tem mais ou menos o mesmo propósito, né? Que é estimular esse ambiente de empreendedorismo entre os jovens. É isso, exato. Legal. Só que aí já tá mais vinculado à Fiesp, lá, a turma da Federação das Indústrias. Exato. Foi um privilégio enorme participar desses bacana. grupos e trocar. Eu tenho relacionamentos até hoje também, né? Legal. Endeavor também. Hoje, a Piuí é uma scale-up da Endeavor. Tá. A gente é investida do fundo da Endeavor, scale-up. E eu sou o primeiro ex-funcionário que recebeu investimento da Endeavor. Que legal, cara. Então, Que legal. agora, Porque a Endeavor também tem esse braço de investimento, então. Tem. Entendi. O modelo da Endeavor mudou muito da minha época, mas basicamente você tem uma frente de outreach, né? Uma frente de educação empreendedora, cultura empreendedora. Uhum. E o principal modelo deles é você usar a figura do empreendedor bem-sucedido. E quando a gente tem de bem-sucedido, muito do que você falou na abertura, o empreendedor que representa aqueles princípios que você quer divulgar, então quer disseminar. Então, sonhar grande, sem atalhos, um cara muito ético. Então, pegar essas figuras e usar como exemplo para a sociedade. Uhum. E que isso é a tese de desenvolvimento do ecossistema empreendedor, né? Usar isso como exemplo, né? Boa. Então, o que ela faz é selecionar esses empreendedores, apoiar esses empreendedores com mentorias principalmente e acessos para fazer com que ele tenha mais pujança e possa ter mais externalidades positivas e construção do ecossistema. Esse é o princípio, né? Legal. Mas é de nível mundial, a Endeavor também. Não atua só no Brasil. Não. Entidade global. Bacana. E aí, você já tinha passado por algumas empresas, alguns negócios, né? Mas a Piuí é o negócio que você vive hoje, né? Sim. É o seu, talvez, diamante, você diria assim? Como que você diria a Cara, Piuí? eu costumo dizer que empreender é um filme, não é uma fotografia, né? As pessoas acham que você vai ter uma ideia genial e isso é suficiente. Isso não é uma verdade, né? O processo em si tem mais valor que essas epifanias, né? Tá bom. De qualquer modo, hoje, na minha formação e meu nível de maturidade, meu nível de capacidade, eu acho que Piuí é o máximo que eu entrego, você entende? Assim? Uhum. Mas eu pensava isso das outras empresas que eu também tive à frente. Então, esse processo, isso é uma característica do empreendedor, né? Eu costumo também dizer que o empreendedor ele tem que evoluir na medida que o seu negócio evolui. A Piuí já precisou de inúmeros Filipes. Uhum. Já precisou do Felipe inconsequente e corajoso. Já precisou do Felipe executivo. Já precisou do Felipe vendedor. Enfim, então nós temos uma série de figuras que eu fui. Então hoje a Piuí para mim e a gente tem um modelo que eu acredito muito. Eu acredito muito na capacidade de transformação que a gente consegue colocar num mercado que é um mercado bem complicado, né? Uhum. Como que é o mercado de saúde? Fala um pouco aí pra gente compreender. Hoje o mercado de saúde privada, né? Que é a saúde suplementar, aquela saúde que soma a oferta dos serviços da saúde pública. Esse mercado é um mercado de 240 bilhões de reais. Atende hoje pouco mais de 50 milhões de usuários. Então, nós estamos falando aí um quarto da população, um pouco menos de um quarto da população brasileira. Hoje, 75%, eu estou arredondando os números, 72% alguma coisa, é patrocinado pelas empresas, né? Então são aqueles
planos de saúde ofertados pela empresa como benefício corporativo. Então o mercado... Número alto, né? Número alto. O pagador do mercado brasileiro... São as empresas. São as empresas, são as empresas. E aí você tem lá o remanescente dos produtos individuais e familiares. Esses produtos não existem mais? Ou existem limitados? E aí a questão dos produtos individuais é complexo. O que acontece é que houve uma tentativa regulatória de se limitar o reajuste desses produtos. As operadoras simplesmente falaram, bom, com esse arcabouço regulatório eu não quero vender. Uhum. Porque eu tenho um risco enorme de perder dinheiro. Então, é complexo. O sistema de saúde suplementar, ele é um sistema. Uhum. Ele não é uma relação bilateral aqui. Ele é um sistema. Tem uma série de agentes. Hospital, laboratório, médico, corretora, o pagador, que é a empresa, operadora, ANS. Cara, esse monte... um conjunto imenso, Esse né? monte de players, eles têm que se coordenar. Eles têm os seus incentivos próprios, têm as relações como se estabelecem entre eles. Então o negócio é caótico. Uhum. O negócio é bem complexo. Primeiro, esse negócio complexo gera algumas consequências, né? Primeiro que não tem bala de prata. Assim, tem a solução. Não tem. Quem falar que tem a solução, esquece, isso que não tem. Segundo, que não vai ser um negócio blockbuster, né? É um negócio que vai mudar, precisa gerar sustentabilidade, mas isso vai acontecer de maneira um pouco paulatina, não é um negócio completamente ali, mas é quase igual a política, né? Vai mudar ao longo do tempo, mas não é fácil, é mais ou complexo. menos isso, exatamente. Então é um sistema muito complexo, é um sistema bilionário e que é rico em oportunidades, rico em oportunidades. Só que essa oportunidade, eu costumo falar também isso, que esse mercado é um mercado que vai ser transformado por aviões novos, mas pilotos de cabelo branco. Uhum. E você tem que saber navegar nesse negócio. Entendeu? Se você não entende como que as coisas foram construídas, se você não entende por que aquilo é do jeito que é mais ou menos, pegando uma analogia com vocês aí que trabalham em consultorias, auditorias, é um turnaround. Uhum. Pô, se você não chegar lá e tiver um primeiro momento de profundo diagnóstico para entender o porquê as coisas aconteceram daquela maneira, a sua capacidade de tomar a decisão para romper com aquilo ali é muito menor. Sim. Então você tem que beber muita informação. E é um sistema muito complexo, muito difícil de navegar e que poucas pessoas entendem. Poucas pessoas entendem, né? Entendi. E até talvez por isso, por poucas pessoas entenderem e por ter que exigir esse conhecimento mais profundo para fazer a mudança, é que você diz que a mudança vai vir de um avião novo, mas com pilotos de cabelo branco, né? Alguém que tem sola de sapato nesse mercado. Não é alguém, não é um freerider que vai, tive uma ideia mirabolante e isso vai transformar o sistema de saúde. Não vai. E aí nesse processo você acaba tendo vantagem, né? Porque você tá desde criança vendo isso. Exato, eu vi isso na minha casa. Assim, eu vi nascer a lei. Legal. Eu vi nascer a lei que regula os planos de saúde. E eu me envolvia com outras pessoas que são presidentes de operadora. Eu convivia na minha casa, né? Amigos dos meus pais. Cresceram juntos. Então eu fui entendendo, né, esse mercado. Então eu sei os porquês. A coisa chegou como está, como é, entende? Uhum. Então isso me habilita a tomar decisões bastante razoáveis aí do ponto de vista de transformação de mercado. Legal. Então parte um pouco da aposta da Piauí, né? A aposta da Piauí é fazer uma transformação. A Piauí é uma corretora focada em pequenas e médias empresas. Tá? A oferta para pequenas e médias empresas, as dores das pequenas e médias empresas são completamente diferentes das dores das grandes empresas. Tá bom. As grandes empresas têm uma dor, que é sinistralidade. Elas têm, por uma força regulatória e contratual, a necessidade de gerenciar o seu risco em saúde, porque os reajustes dos contratos delas estão vinculados à condição da saúde, especificamente à utilização dos serviços do plano de saúde pelaquela massa. Perfeito. Então, você tem um reajuste das empresas baseado na sinistralidade do contrato. Cara, só para não deixar o termo solto, mas sinistralidade é um indicador que compõe entre o quanto as pessoas utilizaram e o quanto foi pago. Então, eu paguei 1 milhão de plano de saúde no ano, gastei 700 mil,
tenho 70% de sinistralidade. Perfeito. E todo contrato tem um break-even, que normalmente é de 70%, você tem 75%, 80%, enfim, mas é 70%. Então, nessa condição, paguei 1 milhão, gastei 700 mil. Deixou 300 para operadora. 300 para operadora, que é essa margem, e tá ótimo, você não vai ter reajuste porque o break-even é de 70%. Legal. Agora, paguei 1 milhão, gastei 800 mil, eu tô com 80% de sinistralidade. Se o meu break-even era 70%, eu vou ter reajuste. Então, isso obriga as grandes empresas a focarem na solução, as corretoras que atendem grandes empresas, a focarem na solução desse problema. Uhum. Que eu digo também aqui, e falo porque eu falo sempre, você me pressionar, eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta. E eu acredito muito que o mercado de saúde, principalmente o mercado de corretagem, vai ser transformado pela capacidade que a corretora tem de gerar valor. Então, se eu tenho um mercado aqui que eu não sei que valor eu posso gerar, é um mercado que eu não trabalho. Então, a gente só trabalha com pequenas e médias empresas, especificamente empresas intensivas em capital humano. Então, a gente fala de escritórios de advogados, agências de comunicação, mercado financeiro, comercializadoras de energia, consultorias, especialmente nesse setor. Nesses setores, que é onde você consegue transformar ativamente a experiência. Porque o problema do PME é operação. Incluir alguém é um tormento, é um processo complexo. E para o usuário, todas as frentes operacionais para o RH são difíceis. Hoje a gente tem uma plataforma digital que automatiza muita coisa. Então, hoje um corretor demora 1 semana para entregar uma cotação. Eu entrego real time. Uhum. Real time. Você vai implantar um contrato de saúde. Tem uma operadora aqui, que é uma operadora de banco, que eu brinco. É mais fácil você pegar um empréstimo de 10 milhões do que implantar um plano de saúde lá. Entendeu? Então, assim, você vai implantar um plano de saúde, você troca infinitas mensagens. A gente fez, lá nos primórdios da Pio, e fez um levantamento. Era mais de 70 e-mails para você implantar um plano de saúde. Uau. Hoje a gente faz essa experiência toda. E não é um plano de saúde da Petrobras, cara. É um plano de saúde de uma pequena e média empresa. Então, a gente faz isso tudo digitalizado, num sistema que otimiza essa experiência, né? E a gestão do dia a dia, idem. Legal. Então, você incluir, etc. E quando você fala do beneficiário, o beneficiário não quer ficar no 0800. Um beneficiário desse tipo de empresa que a gente está falando, sócio de um escritório de advogado, ele quer saber que ele vai ligar e você tem acesso à presença operadora, você tem acesso a resolver o que precisa resolver para ele. Sim. Então, a gente tem um posicionamento muito private, né? Um posicionamento de serviço muito premium, focado em pequenas e médias empresas, especialmente essas intensivas em capital humano. E do ponto de vista de ruptura de mercado, a gente tem uma série de coisas que a gente faz. Eu brinco que é fazer o que é certo. Vou te dar um exemplo, uma analogia que eu gosto de usar. Eu tive um professor na faculdade, um gênio, Eduardo Gianetti da Fonseca, e eu lembro uma aula dele que ele falou de uma analogia que eu acho incrível, que é no teatro. Então você está lá sentado no teatro, você enxerga 80%. Tem uma pessoa sentada na sua frente. Sim. Tem uma cabeça ali. Só que é o seguinte, se você levantar, você vai enxergar 100 num primeiro momento. Porque não vai ter ninguém na minha frente. Só que o cara que estava atrás de você, que enxergava 80, se você levantar, ele vai enxergar 10, 15, 20. Uhum. O que ele faz? Ele levanta. O equilíbrio do teatro é todo mundo assistir o teatro de pé, vendo menos do que veria se tivesse sentado. Esse é o grande retrato do sistema de saúde. Porque as pessoas não aprenderam que o jogo é um jogo de mais de uma jogada. As pessoas acham que o jogo é um jogo de levar vantagem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A corretora, ela recebe uma remuneração que é como se fosse um setup, então uma remuneração por você angariar aquele negócio, e depois uma remuneração recorrente. Uhum. Você pode escolher. Tem uma remuneração gigantesca aqui do setup e uma pequenininha recorrente. Que incentivo te dá? Te dá que é o seguinte, depois de 2 anos, o que você quer fazer é mudar de operadora. Você ter de novo o grandão aqui. Isso é um incentivo errado. Porque o consumidor ele não quer. Ele quer ter uma relação estável, sustentável com aquele parceiro. Então, quando você pensa exclusivamente no seu comportamento e otimiza o seu comportamento, você não pensa no equilíbrio desse sistema. Então, é muito do que a gente faz aqui. De reorganizar, pelo menos naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que é nosso papel, reorganizar esses incentivos e tomar as decisões certas. Vira e mexe, a gente pega e tem reunião comercial, né, de tipo, olha, apresenta a cota para mim. O que eu mais falo fique onde está, é a melhor alternativa. Fique onde está. E dá para trabalhar com a gente, porque a gente... Vou dar um número aqui.
80% dos meus fechamentos de negócio em julho vieram do que a gente chama de transferência de corretagem. Ou seja, o cara falou, olha, eu tenho esse plano aqui, tem alguma coisa melhor? Eu falei, olha, cara, não tem melhor. Mas o cara ficou encantado com o nosso serviço e nos nomeou como corretores desse contrato. Então, assim, e você mais vê a gente tentando, não, vai pra lá, que lá é melhor. Não sei o quê. Cara, é sobre os clientes, é colocar as pessoas no centro. Isso acontece na relação da corretora com a operadora, na relação da corretora com os clientes, mas acontece em todo o sistema. Acontece na relação do médico com o paciente, com a operadora. Acontece. Então é um sistema complexo por conta dessa quantidade de agentes e desse desequilíbrio dos incentivos. Então, Tá muito próximo de um jogo de xadrez isso daí, né? Que é difícil de meio por aí. aprender, é demorado de acabar o jogo, e que requer muita sabedoria de qual jogada você vai fazer naquele momento. E não é né? só sobre a primeira peça que você mexe. É sobre o que vai acontecer depois. Sim. Então, eu vou dar um exemplo. Esse comportamento, a gente aqui, na PIO, tomou uma decisão que é assim, não, a gente não trabalha com agenciamento alto. Não quero. Eu quero o maior recorrente possível. Para eu poder cuidar bem do meu cliente, para eu poder não ter incentivo para mudar. Longo prazo. Eu fui tido como o ingênuo, né? Uhum. O ingênuo. Ó o novato aí. É o burro. Eu falei, cara, vocês estão achando que isso é ingenuidade. E não é. Porque no médio e longo prazo, as operadoras vão me reconhecer como quem tá fazendo o que é certo. Porque para operador isso é ruim, né? É horrível. Para operadora você é o cara que levantou no teatro. É isso, o cara que... Exatamente. Então, assim, hoje a operadora me vê como, pô, esses caras aí estão fazendo o que é certo. Uhum. Eles não estão incentivados a me mudar. Então, quando eu tenho uma reunião com uma operadora, a operadora fala, olha, é o seguinte, nos últimos 4 anos que vocês estão operando aqui com a gente, vocês mantiveram na carteira mais que 95% dos contratos. O cara fala, ninguém faz isso aqui. Uhum. E o cliente fica feliz. Ele fala, cara, tudo que eu mais quero é ter uma relação de médio e longo prazo com uma operadora. Eu não quero ficar mudando Não a quero cada ficar 2 trocando anos. 70 e-mails. É isso, Legal. isso. Não, e não é só isso, é a cada 2 anos, por um incentivo que não é seu. Você está acostumado com o médico, você já está acostumando. Cara, não é isso, não é sobre isso, né? Então, Felipe, quando você fala de transformar, você está transformando e não necessariamente só com tecnologia. Você empregou não. tecnologia, mas você está empregando um comportamento diferente, né? é isso. E aí é a complexidade. A tecnologia, ela é meio. Ela é meio. Ela facilita, mas não resolve. Não resolve. E outra, as corretoras hoje, elas se relacionam, por conta da complexidade operacional, elas se relacionam a partir disso. Que saco! Por isso que é chato. Você tem que ficar reclamando com a sua corretora que o José, que tinha que estar no plano de saúde, não tá. Uhum. Porra, vamos ter conversa que importa. De tipo, olha, aquele cara tá com problema, ele precisa de um reembolso assim assado. Pô, vamos elevar o nível da coisa. Eu brinco que a tecnologia, eu falo também um pouco como... Pega o Nubank, por exemplo. Uhum. Ou qualquer banco digital. Eu sempre dou um exemplo, que é assim. Isso é caso real. Eu me lembro. Eu jogava tênis. Eu lembro que cheguei com a raqueteira, não sei, enfim. Alguma coisa aconteceu que meu cartão perdi. Eu liguei pro banco. Banco tradicional. Banco tradicional. Fiquei 40 minutos na ligação para bloquear o meu cartão. Bloqueei meu cartão e eu remeti um novo que ia chegar em 25 dias úteis. Falei, pô, e até lá, né? Beleza. Isso, eu me lembro dessa... Quando um banco digital... Não, e outra, eu achei meu cartão depois. Mas já tinha sido cancelado. Não, você não pode fazer nada. Não pode fazer nada, esquece. Pô, no banco digital, aconteceu a mesma coisa comigo. Perdi meu cartão. Entrei no aplicativo, bloquear cartão. Cara, achei o cartão em horas. Desbloquear cartão. Então, é sobre essa transformação da experiência que a gente usa, para esse fim que a gente usa a tecnologia. Né? Legal. E quando ou em quais momentos você foi impactado pela tecnologia durante sua jornada que você teve essa percepção de que a tecnologia ela vem para ser um meio e não um fim, né? Que ela vem para ajudar você a melhorar a experiência com o seu cliente ao invés de atrapalhar. É que, assim, eu acho que tem tecnologia disruptiva e que evolui a sua capacidade de entregar alguma coisa, e tem a tecnologia aplicada ao nosso negócio. Ao nosso negócio, a tecnologia... Eu tenho uma analogia que eu adoro. Boa. Que é assim, tecnologia é como se fosse um tsunami. Uhum. Assim, é trágico, mas assim,
A primeira coisa que acontece é a água chegar em lugar que não chegava. Então você falava, cara, isso aqui eu não conseguia fazer, agora eu consigo fazer. Mas a grande força tá na volta. Quando você fala, meu caro, eu fazia isso, mas já tem tecnologia para fazer diferente. E a corretora é exatamente isso, assim como o banco era exatamente isso. Que grande inovação tecnológica existe num banco digital? O cartão de débito existia, o cartão de crédito existia, o internet banking existia. É sobre mudança de experiência, é essa consciência de colocar o usuário no centro, de usar a tecnologia para melhorar processos que transformam mercados tradicionais. E é a volta da onda. É a volta da onda. E é assim que a gente aplica hoje o conceito da tecnologia no conceito do negócio na Piuí, né? Legal, Felipe. Não, e com certeza isso é o que o mundo está buscando. O usuário, ele gosta, né? Você deu o exemplo, por exemplo, do advogado, que é um sujeito que está ali ajudando várias empresas a resolverem problemas, ajudando cidadãos, e às vezes paga caro pra caramba num convênio. Aí quando ele precisa, ele tem um bloqueio, uma paralisação, alguma situação. Ele quer ter um atendimento tão bom quanto aquele que ele está concedendo a alguém, né? Então, ter esse atendimento personalizado é super importante. E a solução fácil é encontrar mocinho e bandido. Uhum. Não tem. Eu sinto informar que não tem. Ah, a operadora é a grande vilã. Meu caro, não é. A operadora deixa, com muito suor, 2% na última linha. Você tem coragem de tocar um business de 1 bilhão de linha de receita, né? Para deixar 2 lá? Difícil. É quase que benevolente esse negócio. Um risco do caramba. É um risco do caramba. Com puta de uma força regulatória. Então, assim, não é a bandida da história. Todo mundo faz o papel de mocinho e bandido nesse sistema. A corretora, inclusive. Acabei de citar o exemplo. O usuário, inclusive. O usuário, quando vai numa consulta e pede para dividir reembolso, é fraude, meu caro. É isso aí. É fraude. O médico, quando vira e fala, eu faço esse procedimento aqui, meus honorários médicos é por 30. Mas, cara, olha o Léo, olha a gravata do Léo aqui. Pô, vou mandar uma prévia de reembolso de 60. Aí a operadora fala, olha, eu pago 40. Você fica bravo com a operadora. Porque você fala, meu, o médico tá me cobrando 60, você só vai pagar 40. O cara tava feliz com 30. Uhum. Então, você entendeu as externalidades e o que acaba acontecendo com as relações? O sistema é um sistema que atualmente todo mundo tem sua parcela, sua responsabilidade tem um de grande corromper, amigo, né? E um estudioso, talvez ele e o sócio dele, os dois maiores entendidos desse mercado, que ele fala, para mim nem chame de sistema, porque sistema tem algum equilíbrio, isso aqui é pior, entendeu? Assim, não dá nem para chamar de sistema. Entendi. Que é o Adriano Londres e o Feitosa da Arquitetos da Saúde. Eles falam, não, eu não posso nem chamar de sistema, porque sistema pressupõe algum tipo de arranjo. Legal. Entendeu? Então... Agora, Filipão, mudando um pouco de assunto, você disse que a Piuí precisou do Felipe de diversas maneiras. E o primeiro exemplo que você usou foi o Felipe Corajoso. E aí eu pensei aqui, lá no seu curso, né, na condição de professor, como é que você ensina o comportamento de coragem? Como é que você ensina alguém ser corajoso? Porque eu já ouvi vários empresários falarem que a coragem é um dos fatores ou um dos comportamentos mais relevantes. É possível ensinar? Cara, eu acho que é. Eu acho que é, sim. Eu acho que é. Uma das frentes que eu vejo é, por exemplo, pôr eles para sair na rua. Eu dou uma aula, dei essa aula outro dia, que é uma aula que assim, eu pego R$50, R$10, né? Divido eles em grupos e falo o seguinte, vocês têm que voltar com mais dinheiro. Uhum. Vai lá. E assim, já vi coisa de uma levantar, nossa, mas peraí, olha como eu tô vestido, eu vou pra rua. Falei, sim, minha filha. Ai, mas peraí, mas não sei o quê. Então você vai fazendo eles experimentarem isso. Então acho que essa frente de sair do prédio, né, get out of the building, de ter coragem, de ter paixão por falar com o usuário, com o consumidor, de falar, cara, é ele que vai me dar o norte. Então você tenta potencializar. Uma outra coisa é a tolerância ao erro. A tolerância ao erro. Num filme, o erro, ele não é um fracasso. Ele é um input pro próximo capítulo. Então, quando você tira aquela visão da cabeça deles de que é uma ideia,
incrível, que ninguém nunca teve, e que aquilo vai fazer ele ser um unicórnio, cara, o cara fala, não, beleza, é um processo. Então, assim, vai dar errado? Vai dar errado. A grande questão é eu colher os aprendizados disso, para que na próxima eu não erre assim. Então, eu acho que assim, o sair do prédio, né, e ir a mercado, a ideia do customer development e essa ideia de tolerância ou paixão até pelo erro. Você sabe, de ver o lado positivo do erro, eu acho que são duas maneiras de incitar coragem neles. E eu percebo isso, essa evolução. Óbvio que o meu curso é um curso de 6 meses, né? Então, não é de alunos de 18 anos, né? Primeiro semestre de faculdade. Então, você tem uma limitação de repertório, uma série de coisas. Mas eu percebo uma profunda transformação. Uma profunda transformação. Na paixão que eles têm de se desapegar das ideias e das convicções que eles têm, para entender que é um processo e que ele tem que sair lá e mandar e-mail, mandar mensagem. Uhum. Entende? Gastar sola de sapato, conversar, entender. E acreditar que as pessoas estão dispostas a ajudar, que as pessoas estão. Assim, o não você já tem, em vários aspectos. Uhum. Eu tive um chefe uma vez, enfim, tinha um grande executivo, aqui. Na época era o Fersen Lambranho, era presidente da GP, e eu não sei quem pediu que queria falar com o Fersen. E eu cheguei dando risada no escritório. Falei, o cara quer falar com o Fersen. O cara falou, você já mandou e-mail pro Fersen? É isso. É isso. Às vezes o que falta é ação, né? Mandei e tive resposta. Então, quando você vai calejando as pessoas nisso, cara, é um ciclo virtuoso. Uhum. E que desenvolve muita coragem. Eu confesso que, particularmente, eu tenho essa característica. Eu adoro altas emoções. É natural isso pra natural. você, né? É natural. Eu gosto de intensidade de vida, então, de tudo. Eu sou piloto de avião, tudo que eu puder, faço trilha, ando de moto, tudo que eu puder de viver esses limites, né? De me desafiar, me dá prazer. Legal. Então, é complicado eu responder isso porque tem um viés enorme na minha resposta. Né? Não, mas é um viés que é um viés positivo, não é um viés negativo, porque de fato é um viés que traz desenvolvimento, traz mudança. Tem uma linha tênue entre inconsequência, que se você, a partir do momento que você tem alguma maturidade, né? Quando você tem alguma maturidade, e lastro técnico, eu por exemplo, tive um sócio que ponderou, falou, não entra na faculdade. Uhum. Aí, pô, já na época que eu tava com assessoramento. Eu falei, não, peraí. Esse equilíbrio precisa existir. Sim. Ok, eu sou corajoso, mas, cara, você tem um lastro técnico aqui que vai te formando, né? Exato. E eu sempre pensei muito nisso. Eu fiz mestrado acadêmico na GV, na linha de pesquisa de empreendedorismo. Então, você vai... Você foi buscar o conhecimento também onde precisa, né? Que é na academia, na faculdade. Isso, sem dúvida. Legal. Quando você consegue alinhar os dois aspectos, a chance de sucesso é muito maior, né? A chance de êxito. Isso é legal. Um ponto que eu venho observando na sua fala, desde quando a gente se conheceu, é que você tem diferente de muitos empreendedores que eu já conheci, de startup, tem o pé no chão, vamos dizer assim, né? Sabe que tá no mercado, que é desafiador, tem uma ideia boa, sim, mas tem que batalhar, né? E não pensa assim, meu negócio é bilionário, porque muitos startupeiros, né, falam, não, meu negócio é um unicórnio. Já de cara, nem formatou ainda o business, nem ainda tem cliente, sim, nem tem tempo suficiente para maturar aquilo e já tem a concepção de que é um unicórnio. Você já tem uma visão mais pé no chão, né? Pô, eu tô aqui trabalhando, entregando, fazendo o meu melhor e tentando mudar. É isso. Foi a experiência que te trouxe essa clareza, assim? Como que você poderia dizer? Cara, eu não consigo ver outro caminho, assim... A não ser se eu ganhar na Mega Sena, porque eu não consigo ver outro caminho. O trabalho, você tem que sonhar grande, você tem que ter uma força, uma ambição, mas, cara, às vezes você conhece alguém que tenha construído coisas relevantes sem profundo trabalho e dedicação? Eu não conheço. Então, o trabalho devolve. Então, exato, então não tem muito o que fazer. O que eu acho, que aí tem um pano de fundo importante, é o ecossistema empreendedor aí.
Por muito tempo, até a liquidez de investimento. A gente tem investimento de fundo de venture capital lá. Eu tenho investimento anjo de um padrinho da minha vida, um cara que é. Se eu entendo alguma coisa do mercado, esse é outro nível, né? Então, o que te derramou um pouquinho do que ele tinha. E ele, enfim, fez mudanças profundas na minha maneira de pensar em várias coisas. Legal. Mas o fato é o seguinte: tinha muita liquidez. Liquidez, né? Traz dinheiro, vamos fazer uma coisa mirabolante. Mas, cara, os fundamentos do negócio, eles continuam sendo o mesmo. Você precisa gerar caixa, meu amigo. Você precisa gerar caixa. Tem muito mistério. Entendeu? Você tem transformações que você tem que fazer, mas você tem que gerar caixa. Você pedalar com investimento não vai dar certo. E esse inverno que nós vivemos agora, da liquidez, principalmente de capital semente, capital de risco, né? Esse inverno mostrou que essas pessoas precisam ter consciência sobre os econômicos básicos de um negócio. Uhum. E é onde eu sempre tive na minha cabeça, assim. Negócio é isso. Você tem capacidade de apostar e queimar caixa em algumas coisas quando você tem um lastro de caixa, investimento? Tem. Mas no final do dia, o valor que você constrói é aquilo que você vai gerar de caixa e etc. Então, eu tenho uma visão muito, muito poderosa. E outra, a quantidade de pessoas que construíram coisas altamente relevantes nesse país e que não é show-off. Uhum. Também não é CEO de startup que quer, sabe, aparecer na capa da Forbes. Eu não tô nem aí pra capa da Forbes, entendeu? Assim, com todo respeito à revista, com todo respeito... Tô preocupado em construir coisas relevantes, tô preocupado em deixar um legado para aqueles que eu lidero de alguma maneira, tô preocupado em ter um time coeso e eu me sinto o maior orgulho de hoje ver a quantidade de pessoas que nós temos lá, pô, que se sustentam a partir daquilo, que se desenvolveram a partir daquilo. Então, eu tenho uma visão bem centrada nos fundamentos de um negócio mesmo, do que é necessário, né? É isso. Eu não... Legal. Esse romantismo eu acho que e talvez muito porque a parte da ambição e do desejo e da energia já era meio natural de mim. Uhum. Então, isso aí nunca me faltou. Boa. Então, você estudou administração? Fiz economia. Aonde? Eu fiz economia, eu entrei como IBMEC, entrei como IBMEC no prédio da Maestro Cardim. Uhum. Saí como INSPER no prédio da Quatari, da Vila Olímpia. Legal. Depois eu fiz mestrado acadêmico em administração, na linha de pesquisa de estratégia e olhando o tópico de empreendedorismo, né? Então... Entendi. E nessa época, seus amigos estavam indo para que linha mercado ali? financeiro, né? A faculdade... O INSPER, né? Tem um norte muito... viés forte tem um viés para muito mercado forte para o mercado financeiro, e a maioria estava indo para esse caminho, né? E nessa época você não pensou em seguir o caminho ali que a maioria estava seguindo, talvez até os professores, porque, de certa forma, essa turma é bem sucedida, geralmente, nessa área, né? Mas é aquela história que você falou na abertura aqui. É bem sucedida se esse for o driver, o propósito, que nunca foi o meu. Eu sempre amei economia real. Tanto é que depois eu empreendi em alimento, em bens de consumo, porque eu tinha esse anseio de tangibilizar a coisa. Legal. Serviço é complexo, porque você... eu falo isso sempre que eu tô em reunião de venda. Eu falo, cara, é o seguinte, você tenta experimentar, gente, porque qualquer coisa que eu vou falar aqui é uma promessa, porque eu posso até mostrar a nossa aplicação digital, posso até pegar um cliente e falar, conta pra ele como que é, mas, cara... É uma coisa intangível, né? O cara vai viver a experiência a partir do momento que é cliente. E eu tinha muito o viés, eu quero materializar. Eu sempre tive uma paixão também por construção civil, é um lugar de materializar. E aí o bem de consumo me permitiu isso. Uhum. O que você fez na área de alimentos? Eu lancei, tive dois padrinhos, essa é uma sorte que eu tive na minha vida. Eu tive pessoas muito, muito boas do meu lado, e pessoas que me ajudaram a evoluir de uma velocidade incrível. Legal. A gente lançou começou como um conceito de vitamin water, que é uma categoria que tem nos Estados Unidos, bem desenvolvida, que são águas com sabor e vitaminas com um apelo funcional. Uhum. Começou com isso, depois virou uma espécie de um refresco em pó funcional. Tentamos explorar, aí um dos sócios, um dos meus investidores anjos, me convidou para participar do lançamento
um outro produto. Esse aqui chamava Ofélia, depois participar do lançamento de um produto chamado Pick-me, que é um purê de frutas, um stand-up pouch, um potinho de fruta amassada, natural. Foi uma experiência também bem legal. Enfim, eu sempre tive essa vontade de ver o produto. Legal. Ver o produto hoje é mais difícil na Piuí, mas por outro lado a gente vê... Mas você vê o sorriso da pessoa, né? As declarações de... Assim, eu não sou um cara tão... É o cara te encontrar no restaurante e não querer te bater, te dar um abraço, igual aconteceu naquela ocasião, né? Eu falo isso. Uma das coisas que você vê que eu tenho várias falas tradicionais. Uma delas tô aqui fazendo, quando eu chego para cliente, vendendo, eu falo, tô aqui vendendo uma coisa, você não vai me odiar daqui 12 meses, cara. A gente tem que pensar dessa maneira, pô. Sim. Você vai gostar de mim, a gente vai estar junto por mais muitos anos, né? Então, esse é uma coisa que gera uma satisfação muito grande. Também que você lida com um tema que é crítico. Saúde é crítico. Eu gosto muito de... Às vezes tem discussão de CS, né? Essas coisas, de sucesso do cliente, né? E todo mundo ama aquele livro, né? O Jeito Disney de Encantar. Eu falei, amigão, tira uma foto das pessoas entrando na Disney. Faz um sorriso daqui a aqui. Tira uma foto das pessoas entrando no Sírio-Libanês. Cadeira de roda. Porra, a saúde é delicado. Sim. A pessoa chega num mood complicado. Quando você consegue ser parceiro, cúmplice, dar a mão, tá perto, resolveu... Cara, isso é muito gratificante. Sim. É muito gratificante. Às vezes a gente recebe mensagem... Óbvio, não somos perfeitos, temos milhões de defeitos, mas recebe mensagem, gente, cara, não sei nem como agradecer o que o seu time fez por mim, não sei o que lá, num momento que a pessoa tá extremamente fragilizada. Cara, isso aí vale mais do que qualquer foto do lado do produto, cara, pode ter certeza. Legal. E você empreendeu também na área de construção civil? Não, ou não? Essa é Foi só sonho. Essa é só o sonho. Quem sabe um dia, né? Você é jovem ainda, então tem muita coisa. Eu notei que o esporte, ele tá sempre entrelaçado, né? Com as suas ações, assim. Hoje eu tô a ver. em condições piores de fazer esporte. Não, mas tá bem, sim. Pô. Mas, cara, foi desde pequeno isso? Como é que foi? Cara, a minha formação emocional vem muito do tênis. O tênis é um esporte muito cruel, né? É um esporte que o seu erro significa o ponto do outro. Te cobra muito, né? Futebol você taca pra lateral, meu amigo, é lateral pro cara. O cara não fez gol. Entendeu? O seu erro significa o erro do outro. É um esporte sozinho. Sim. É um esporte que, cara, é um ponto. É um esporte que é um refinamento de mira ali, de coisa que você nem acredita. Então você começa... Você viver esse esporte, que foi o que eu vivi muito na minha infância, ele te habilita para algumas coisas. Eu me lembro. Você pegava lá um jogo, 4-5, 30-40, você tremia feito vara verde pra sacar. Quando você começa a entender e se controlar emocionalmente, cara, você começa a tirar a maior performance, né? Então, o esporte tem muita participação na minha vida. Eu sou intenso e amo fazer esporte no voo, sou piloto de acrobacia aérea, enfim. Cara, eu gosto... trilha, esporte... Tudo intenso tá na sua veia. Tá na minha veia, cara. E curioso que o tênis acompanha muitos empresários de sucesso. Você acha que talvez seja por isso? Cara, ou é coincidência? Eu nunca tinha pensado nisso, mas, cara, quem viveu o tênis competitivo, de alguma maneira, não precisa ser... Quem viveu, atleta profissional, quem né? viveu o tênis competitivo, cara, sabe que você... tem um amadurecimento, um conhecimento. Outra coisa que é fundamental do tênis é o flow. É o que eu falo. Quando você está treinado, você sobe na rede lá, você sabe se a bola vai sair isso aqui. Vai isso aqui. Se você fizer qualquer conta matemática de uma parábola, sei lá das coisas, para chegar, para saber, você não vai acertar nunca. E você faz isso em milésimos de segundo. Então você confia também. O tênis te habilita a confiar muito nessa espontaneidade. Nessas decisões, que não são decisões arbitrárias e cegas, são decisões que você toma com uma construção espontânea. Você confia um pouco nesse seu... Alguns podem chamar de sexto sentido, pode chamar do que for. Você confia nessa capacidade que você tem natural de tomar decisões. Então, cara, é um esporte... Eu sou viesado aqui porque... Mas é um esporte incrível. Eu suponho que os outros que vivem outros esportes também têm... As suas visões semelhantes, né? Os seus aprendizados. Mas, cara, pra mim foi uma coisa... Foi um
moldou meu caráter ali, o esporte, principalmente o tênis, né? Legal, bacana isso. Já pensou em empreender no esporte, não? Ah, cara, pensei, quando era moleque, pensei em tudo. Tinha... Cara, eu vou contar todos os pensamentos que eu tinha. Mas a gente chegou até a fazer um contrato de aluguel. Tinha um cara que tinha um terreno. Ele falou, vamos fazer duas, em Moema, vamos fazer 2 quadras de tênis Uhum. pra alugar naquela época, né? Então, enfim, pensei. Mas é uma paixão. A economia real mesmo, pra mim, cara, sempre foi Quando eu parei de jogar tênis, era isso. Eu falei, cara, eu vou jogar tênis pro resto da minha vida. Uhum. Pode ter certeza. E faço isso até hoje, em condições bem piores, mas faço isso até hoje. Mas aquilo não era mais, não podia ser mais o meu propósito de vida. Entendi. Tinha que ir além. Tinha que ir além, você começava a ser mais competitivo, etc. E eu, cara, não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Eu tenho uma paixão por estar na quadra. Assim, óbvio. E também tem o fato de eu ter começado a jogar muito cedo e te dar um nível de coordenação que você tem prazer de estar lá jogando. Né? Sim, Quem total. começa mais tarde tem mais dificuldade em movimento. Quando você é mais novo, aquilo ali é meio natural pra mim. Então é muito prazeroso pra mim jogar tênis. Então jogo até hoje, numa frequência bem menor do que eu gostaria, mas jogo. Legal. Agora, o tênis, como é um esporte individual e como você mesmo mencionou, o seu erro significa a vitória do outro, você aprende a ser muito competitivo. E na sua fala no âmbito empresarial, você se relaciona muito bem com seus competidores, com o mercado, você tem seus padrinhos que estão envolvidos no sistema, né? Sim. Como que você conseguiu, apesar de ter uma veia muito competitiva, entender que você precisa estar inserido, bem posicionado no sistema para... Como que você enxerga isso? Já é uma baita pergunta, né, cara? Eu acho, assim, eu acho que a resposta tá em como você entende o seu adversário, né? Uhum, Eu dou um exemplo, começar no tênis, né? Cara, eu nunca categorizei o adversário do tênis como meu inimigo. uhum, Até porque eu dependo da bola dele pra minha bola ser boa também. sim, Então, a relação de competição é muito mais com você, com seus anseios. Aquele é um agente que tá lá do outro lado, precisa estar. Agora, se a sua capacidade de decisão depende dele, se a sua capacidade de decisão depende da plateia, você tá ferrado, cara. Depende só de você ali. sim, Entendeu? Assim, então, apesar de ser um esporte competitivo, não é contra o cara. É contra você. A bola vai chegar dele, vai chegar dele. A bola dele vai chegar, depender de como você manda a bola, vai chegar dependendo, mas é um ente ali que faz parte daquele espetáculo, mas nunca foi pra mim, nunca foi assim, o inimigo a ser vencido. O inimigo a ser vencido é a minha capacidade de jogar tênis com alegria, minha capacidade de acertar mais do que errar, a minha capacidade de tolerar os meus erros. Aquilo foi, então... E eu acho que hoje, num conceito de nova economia, é isso, você citou bem. E o mercado E a gente troca muito com o concorrente. A gente troca muito, muito, muito. E fala, vem pra aqui conhecer o que a gente tá fazendo. Vamos trocar. O que a gente faz de benchmark com não existe mais isso, sabe? Não existe. É uma coisa muito old school. uhum, Você imaginar que o seu concorrente somente aqueles bem intencionados. Ele é parceiro de uma transformação que vocês estão querendo fazer. sim. Entendeu? Não é um arquirrival, né? É isso aí, faz todo sentido. E acho que essa visão, até para quem nos assiste, tem que ter isso em mente também, né? Às vezes o sujeito está inserido num ambiente que vê o competidor como um inimigo. E isso já é um pensamento do passado, né? Você tem que estar junto do seu competidor para um propósito novo, né? Para uma mudança do ambiente que você está inserido, uma mudança positiva para quem está ali inserido. Vou te dar um outro exemplo, focado em Piuí. Eu contei daquela transferência de corretagem, você vai mudar de uma corretora para outra. Se não tiver o aval da corretora anterior, a gente só recebe uma eventual comissão no aniversário do contrato. Uhum. A gente tem um contrato que eu assino 100%. Precisei assinar umas 3, 4 vezes só. Se o cliente falar, não estou satisfeito com vocês, eu sou o primeiro a assinar para ele. As relações mudaram. As relações mudaram. As relações não são sustentadas mais pelo contrato, são sustentadas pelo que é certo. São sustentadas pela boa intenção. Sim. Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com essa nova economia, a maneira como... Eu tenho um sócio que é um
um cara com uma cabeça muito dessa nova economia, da colaboração, do usuário no centro. E ele realmente aplica isso e toca a cultura da gente lá. A cultura da gente lá na Piuí. Legal. Não, e você falando isso sobre o conceito da nova economia, de olhar o mercado como parceiro, o competidor como parceiro e de fato ter o cliente como centro, né? Talvez quem puxou isso foram as grandes startups. Sim. E aí, olhando o banco, que é o exemplo que você falou, se você quer encerrar a relação com o banco digital, você clica lá, um botão, acabou. Isso. Já um banco tradicional, Meu ele amigo, vai exigir eu o tenho que ir pra Brasília assinar alguma coisa. 0800, uma hora, manda para outro, para outro, para outro. Então, de fato, o olhar que a gente tem que ter é no nosso cliente. O que vai satisfazer ele? O que a gente tem, olha, a gente felizmente perdeu muito poucos clientes na nossa história. Muito poucos. Todos foram muito dolorosos pra gente. Muitos deles justificados, ou seja, nós erramos em alguma coisa. É um mercado muito competitivo. E acontece, né? Isso, acontece. E outra, você assumir seu erro. Eu me relaciono com algumas operadoras mega tradicionais que elas têm compliance. Você vai saber. Tá lá na cartilha de compliance. Ponto. Nunca diga que você errou. Porque isso é um liability, né? Nunca diga que você errou. Cara, erramos. A gente termina essa relação com o cliente com offboard, entende o porquê que isso aconteceu, desenvolve coisas melhores lá dentro do negócio. E o que a gente tem de caso de clientes, eu diria pra você que a gente deve ter perdido na nossa história, sei lá, uns 25, 30 clientes. Pelo menos uns 5 voltaram. Legal. Entendeu? Então, assim... Às vezes até pela postura, né? De você... Do fim. Ok, se essa é a sua decisão, vamos construir isso com você. E não criar dificuldades para que isso aconteça. Sim. Essa é a relação. Os consumidores querem isso, cara. É isso aí. Entendeu? Quando você gera esse senso forte de valor para ele, você transforma por valor. Que é a transformação que o mercado de saúde precisa. É por valor. Não é por força de dinheiro, não é por força de canal. É por valor. Quem realmente conseguir entregar mais pro cliente, em termos de servir, etc., vai mudar esse jogo. Eu acho que vai até além. Você fala do setor de saúde porque é o seu mundo. Provavelmente. Mas todos os setores Sim. Talvez requeram um olhar desse. Um olhar, uma postura diferente, um comportamento diferente para você poder transformar aquilo que você está inserido, né? E me fez pensar bastante nisso. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque tem uma área que você domina bastante também, e que ganhou notoriedade nesses últimos anos aí por conta exatamente do capital disponível para investimento, mas que talvez não esteja no speech de todo mundo, que são os termos aí, né? Venture capital, investimento semente, o investidor anjo. Você mesmo mencionou que você tem tanto o venture capital inserido no seu business, como um investidor anjo. Você poderia compartilhar com a gente os conceitos básicos sobre isso e como é que eles interagem para possibilitar que um negócio bom como o seu, né, exista e de fato transforme o mercado? Cara, uma empresa, quando começa, ela pode ter demanda de capital ou não. Ela pode ser uma empresa exclusivamente bootstrap, ou seja, uma empresa que se desenvolve só com a geração de caixa própria, ou se ela vai precisar de capital. Se ela vai precisar de capital, ela tem duas opções. Ou ela vai pegar esse capital por dívida, que somente no Brasil é dificílimo, você precisa de garantia real, um monte de coisa. Tudo bem, ele pode pegar esse capital a fundo perdido, também tem alguns programas a fundo perdido, dívida ou equity. O que é equity? Você troca parte da sua empresa por um dinheiro. Uhum. Se você acredita no negócio e esse negócio realmente tem o potencial que você acredita, é a coisa mais cara que você tem. O equity é a coisa mais valiosa, né? Então você tem essa possibilidade. E aí quando você fala dessa linha de fundraising, né, essa linha que é o equity, você tem toda uma cadeia de agentes capazes de te dar esse dinheiro, que tem a ver com quanto que o cara dá, tem a ver com o momento que você está. Então, quando você começa lá, você vai ter o que ele chama de Triple F, né? Family, Friends and Fools, né? Então, assim, cara, são os amigos, a família e os trouxas, né? Vão pôr um dinheirinho ali.
para você, e ele não vai pôr um dinheiro de... Não vai pôr 15 mil dólares, 15 milhões de dólares, vai pôr um dinheiro, né? Aí você começa a ir para a figura do investidor anjo, que é uma figura um pouco mais profissional. Normalmente o investidor anjo conectado com o setor e com a atividade que essa startup tá desenvolvendo. E aí você começa a ir pro Venture Capital, depois do investimento anjo, que tem um monte de Venture Capital. Tem o Venture Capital mais Seed, tem o Venture Capital Series A, Series B, Series C, e etc. Toda essa cadeia do Venture Capital, cada um focado em alguma coisa. Então você tem lá, o Venture Capital Seed, normalmente você está lá vinculado a você chegar no PMF, né? Chegar no Product Market Fit. Quando você fala de um Series C, você já está falando em escala, abrir novas praças. Então você tem os momentos da companhia, esses perfis de fundos e esses cheques que estão na mesa. Então, o investimento Seed, você está lá, 5 milhões de dólares. O investimento Series C... 30, 40 milhões então milhões de dólares, né? Então é isso. E aí passando o Venture Cap, você tem na cadeia, vamos dizer, na linha ideal ou imaginária dessa história, você tem o Private Equity e você tem o eventual IPO ou uma saída estratégica em algum desses meios, né? Então, eu tentei dar um overview aqui, mas é essa linha de uma empresa para começar, ou ela começa com a geração de caixa ou com dinheiro próprio, ou ela começa com dívida, ou começa tendo que ceder equity em troca de dinheiro. E é assim que ela se estabelece nesse contexto de recurso para a companhia existir, né? Exatamente. E aí você, no seu caso, você fez exatamente esse processo. Você pegou aquilo que é mais valioso para você e você entregou um pedaço para alguém. Entendi. A gente tem um investidor anjo, alguns investidores anjos, mas um especial, que, mais uma vez, um cara incrível. Que nesse processo é mais do que o dinheiro também. Sim, é o Smart Money, que é o que ele é capaz de agregar. É o que ele é capaz de agregar. O que ele vai aportar ali de knowledge para avançar com mais rapidez. É isso. E aí a gente também tem um fundo de investimento, que é a DNA Capital, que é um fundo muito focado em saúde, tem um track record muito forte em saúde. Os caras também brilhantes e ajudam a gente muito próximos. Legal. Enfim. DNA é vinculado ao DASA? DNA é o fundo é um fundo deles vinculado ao DASA, assim. Entendi. E hoje, por exemplo, eu vi uma notícia de que o DASA e a Redditor, que tinham tentado fazer uma fusão, parece que não vai avançar. Isso é bom ou isso é ruim pro mercado? Cara, a concentração no mercado tem algum risco para o consumidor, evidentemente, e tal. Mas é um mercado bilionário, né, cara? É um mercado que você precisa de alguma escala para fazer as coisas acontecerem, né? Então, eu não vejo que seja um grande ponto. Eu acho que hoje, para pensar... Não sei se é a Redditor ou a Mil, agora eu confundi. Mas é alguma das duas aí que... na verdade, as três estão envolvidas na situação. Eu acho que tem uma... Era com a Mil, depois com o Redditor, tinha uma... Entendi. Mas, enfim, eu não acho que seja um grande problema. A concentração das operadoras também... Hoje você tem, fazendo operadora top de linha, você tem 8. É um mercado reduzido? São 8 operadoras. Aí você tem o sistema Unimed, que é um sistema incrível de organização, um sistema muito importante para o setor. Sem ele tem um impacto tremendo, né? Porque ele é o único que talvez chegue em todas as localidades do Brasil. Total. E ele é filantropia, né? Que são as Santa Casas, né? E eles muito juntos em várias praças, né? Muitas Santa Casas operadas com uma ala específica, aquela coisa toda, como o sistema se estrutura, né? Mas é um mercado, enfim, complexo. E um mercado que você precisa de escala, você precisa de... Então esses movimentos vão acontecer. Legal. Vão acontecer. Aconteceram muitos, e eu acho que vão continuar acontecendo. O mercado de saúde comparado com mercados americano, europeu, ele é muito diferente? Cara, não é. Não é. A gente tem algumas questões aqui. A primeira questão, assim, ó, todo mundo fala, mas assim, o SUS é um exemplo pro mundo. De sistema de saúde pública, né? Legal ouvir isso. Um exemplo pro mundo, assim. É um sistema bem interessante. Mas os problemas são mais ou menos parecidos no mundo. Assim, a inflação...
A evolução dos preços em saúde no mundo é bastante superior à evolução dos preços, do preço geral da economia, da inflação. Então a inflação em saúde é muito maior que a inflação geral da economia. Então é um problema de sustentabilidade. O salário evolui a 5 e os serviços de saúde evoluem a 10. Uhum. Então, assim, a cada ano, a participação no orçamento familiar, no orçamento, etc., é maior da saúde, porque evolui nessa. Então tem um problema. E não é um problema global, é um problema global realmente, entendeu? Sim. A gente tem, evidentemente, as nossas particularidades domésticas aqui, mas o problema é um problema global. E isso é um desafio, né? Quando impacta o orçamento familiar, o sujeito vai pensar, e agora, eu vou para a saúde ou eu vou para o alimento, né? Vou para o item básico. Então... Tem que lembrar que 70 e tantos por cento dos usuários, dos patrocinadores, está nas empresas. Tá nas empresas, né? É um problema corporativo sério isso daí. E não só com custo hoje, mas com a previsibilidade desse custo. Quem você trabalha com isso, você sabe. Vai fazer qualquer orçamento. Primeira discussão que se tem evolução do salário. Depois da mão de obra é isso. A segunda é plano de saúde. Onde que vai? O cara não sabe nem o que estimar. O que vai? Vai ser 5%, 10%, 20%, 50%? Sim. Então é uma situação bastante delicada, né? Um outro ponto que eu queria abordar com você, acho que já indo para a linha final do nosso bate-papo, é sobre as pessoas, né? Você é um cara brilhante e é notável o teu conhecimento técnico e também tua paixão pelo que você faz. E trabalhar com pessoas assim, às vezes pode ofuscar, porque você tá junto com uma pessoa muito brilhante, mas você na sua fala mostra que você precisa das pessoas no mesmo nível para trabalhar, pessoas entregando, pessoas boas. Como é que você faz para equilibrar isso dentro da tua rotina com as pessoas que estão trabalhando com você, para dar a visibilidade que elas precisam, dar a direção que elas precisam, para que elas possam tocar o negócio também? Cara, primeiro que eu acho que o estereótipo de ser brilhante ou não é complexo. Eu tenho minhas habilidades. E também tenho meus profundos defeitos. E meus profundos desafios. Que às vezes uma pessoa que não tem nenhuma das minhas habilidades me compensa. Sim. Então, eu acho que na formação de um time, né, de um grupo de trabalho, você tem essas questões. Repertório idem, assim. Por que a diversidade é um tema bacana? Sinceramente, é muito menos por justiça social e muito mais pelo que ela traz para uma organização. De você ter pensamentos e visões diferentes ali. Então, quando você entende que o que você quer construir é maior que isso aqui, você fala, só tem uma maneira, eu abraçar um monte de gente aqui, que vai abraçar mais um monte de gente, que vai abraçar mais um monte de gente. E a gente entender, ver as diferenças como positivas, e ao mesmo tempo entender que cada um tem o seu papel nesse mundo, e tem o seu papel numa empresa. O que você não pode estar no lugar errado. Eu tenho duas coisas que eu acredito muito, né? A primeira, tive um sócio que ele contou isso uma vez. Ele foi presidente de um clube de futebol, e ele foi presidente da Red Bull, e aí ele fez da companhia, e montou o time e tal. Eu lembro dele falar uma coisa que era o seguinte: ele falou, olha, eu falo pro técnico o seguinte, se o nosso ataque é melhor que a nossa defesa, vamos treinar mais o ataque. Porque às vezes não é a coisa natural que as pessoas falam. A pessoa fala, você tá com a defesa ruim, treina a defesa. Não, potencializa os seus talentos, cara. Treina mais o ataque, porque você vai tomar gol, porque a sua defesa é ruim. Mas você vai fazer mais gols ainda, porque é onde está a sua potência, onde está a sua fortaleza. E eu acredito muito nisso. Eu acho que todo mundo tem seu ataque, todo mundo tem sua defesa. Então, se você, conforme você amadurece e tem consciência disso, você começa a se encaixar dentro das organizações e dos trabalhos que você faz de maneira melhor. Eu sei muito das minhas deficiências. Sei e falo com toda a tranquilidade delas. E trago pessoas que compensam isso no meu dia a dia, né? Ao mesmo tempo que eu sei que eu posso ter pessoas que não têm parte das minhas competências, porque eu consigo segurar o rojão aqui. Então, eu realmente acredito que você construir coisas relevantes não é sobre você. Eu não sou um filósofo, sou empreendedor, cara. Eu preciso realizar. Eu nunca vou realizar sem formar um time e trazer pessoas que comprem a minha causa, comprem a causa da empresa que eu tô tocando e ao mesmo tempo também comprem a causa delas.
Isso precisa ter uma intersecção, Sim. sabe? Então, eu sou apaixonado por gestão de pessoas, assim, eu acho que é o grande tema quando você pensa numa liderança e você conseguir construir coisas, ainda mais com os desafios de uma startup. Desafio de salário. Startup não paga que nem o Google, né, cara? Uhum. Então, assim, tem desafio de salário, tem um monte de desafio, né? É. E também não tem o escorregador, mas tem o frio na barriga, né? Que é Uhum. semelhante. Então, Com certeza. isso daí pode ajudar. Legal demais. E como você falou que as pessoas têm que aceitar, né? Essa questão do projeto e tudo mais. Se tiver alguém aqui que tá nos assistindo e queira conhecer um pouco mais da Pio e talvez aceitar esse projeto, como é que elas fazem? Qual que é o passo a passo para elas Tem lá no nosso conhecerem? site, tem uma área de talentos, que as pessoas se inscrevem. Eu também fico super à vontade em me adicionar no LinkedIn. Felipe Baeta tá no meu LinkedIn. Eu troco, realmente eu interajo por lá. Não tem problema nenhum responder as pessoas. Boa. E Isso é legal, né? Porque muitos CEOs, muitos empresários não se sentem confortáveis em conversar via LinkedIn, mas isso é uma bobeira, né? É uma relação. é uma relação, cara. Quantas pessoas bacanas eu não conheci por ali. É isso aí. Enfim, ó, evidentemente eu não posso passar o dia respondendo mensagens no LinkedIn, mas essa questão do tempo também é muito relativo, né? Convenhamos. Se bem organizado, você consegue fazer tudo o que precisa fazer. Não tem a menor Exatamente. dúvida. Legal. E para quem quer também conhecer a proposta de valor da Piuí, é o mesmo site. Idem, Entra mesmo lá site e piwi.com.br. pede uma proposta para o pedir. Mauro Machado aí que... É isso, ele é PIWI e .com.br. E também me adicionar hoje eu participo pelo menos de 70% das reuniões comerciais. Legal. Faço questão, é o ponto de entrada, é onde você nivela o que dá para fazer, o que não dá, Boa. nivela as expectativas. Então, a gente tem um cuidado muito grande com o cliente. Você é um cara participativo de fato. E especialmente na divisão de trabalho lá na Piuí, eu fico com o canal de aquisição, né? Eu fico com o funil de aquisição, eu fico com essa frente de comercial. E meu sócio e os outros diretores da companhia trabalham mais a parte de retenção e etc. Então, produto digital, marca, enfim, mas eu tô mais nessa frente aqui. Então eu participo ativamente. Bacana. Então também fica à vontade de conectar comigo. Algumas máximas que eu tenho também. A gente não tá na Piuí, a gente não tá para vender. A gente tá para ensinar a comprar. A gente tem um prazer absurdo em explicar esse sistema e traduzir esse sistema para as pessoas, educar as pessoas. Uhum. Então, não, mas eu não sou uma pequena e média empresa, eu tenho minha família aqui. Cara, eu tenho o maior prazer em atender e explicar. Quantidade de decisões equivocadas que eu acho que já reverti por falar, isso também me enche de orgulho e é uma externalidade da Piuí fazer esse tipo de trabalho. A gente tem o nosso cliente, a gente sabe para quem a gente serve, mas a gente também se relaciona com o mercado para educar o mercado, para explicar o que deveria fazer e ajudar esses usuários a navegar nessa loucura que é o sistema de saúde suplementar. Então, mesmo que não seja exatamente o perfil, a gente está super à disposição para apoiar. Bacana. Filipão, estamos encerrando aqui nosso bate-papo. Se fosse para você deixar uma mensagem para quem nos assiste sobre essa sua visão de empreendedorismo, de impacto social e econômico, o que você falaria para essa turma aí? Já falou pra caramba, né? Não, mas... Primeiro, assim, eu não sei como minha voz não falhou, eu tô mega gripado. Não, tá indo bem demais. Né? Então foi tudo bem, mas... Cara, eu acho que o recado que eu daria é um filme, não é uma fotografia. Boa. Faça do processo a maior potência, vá na ponta, interaja e tenha muita coragem. Porque você bem disse, empreender no Brasil, eu acho que até em qualquer lugar do mundo, mas especialmente no Brasil, é um desafio, mas por outro lado é extremamente gratificante. Você vê aquela entidade, aquela engrenagem se estabelecendo, a quantidade de pessoas que circulam aquilo, as parcerias, os concorrentes como te veem, os aprendizados, que, cara, isso para mim é de encher de orgulho. Então, eu sou um patrocinador de todos que falam, olha, eu até falo, nem amigo meu que tá no mercado que fala, putz, tô pensando em empreender, vou falar com você. Eu falei, nem fala.
já tem resposta, capaz de eu piorar. Fala com alguém ponderado, porque eu não sou ponderado. Eu acho que vá viver essas vontades, vá se realizar, vai ser protagonista. Eu acho que esse é um tema muito forte pra mim. Autonomia e protagonismo, assim, vai ser protagonista. E eu levo isso pra cultura da Piuí. Cara, assim, cada um tem que ser protagonista. Aquela ideia, você não está aqui pra passar 50 anos aqui. Uhum. Você está aqui para passar o tempo que for necessário, para que você seja, para que exista essa relação, faça sentido para os dois, se desenvolva aqui, use a Piuí como uma plataforma de desenvolvimento também. Então, enfim, é isso. Becky, pô, nota 10, que até sem palavra aqui no final, mas de fato, toda essa sua forma de falar, de explicar, de trazer essa sua experiência, esse seu jeito de viver é muito inspirador. E eu tenho certeza que as pessoas que trabalham com você sentem isso, vibram com isso. Você é muito gentil desde a primeira vez que nós nos conhecemos. Então, todo mundo pondera os exageros aqui. Não, que isso. O próprio Mauro, quando a gente se conheceu, ele falou, não, eu fiz um convite pra ele, falou assim, ó, eu vou passar o meu convite pro Felipe, porque eu acho que é melhor ele falar pela história dele. Se você é gentil, esse é um lorde. Pô, ele é um homem gentil, bacana. O problema é que ele tá contundido agora, né? Ele tá em fase de melhorar. E isso ali, é uma coisa também que a gente tem muito lá na Piuí, que é a gente eu tenho o privilégio de ter pessoas muito sênior lá. Legal. Que trabalham conosco e que elevam um nível daquela empresa de um jeito inacreditável. O Mauro é um deles. Assim, O Maurão assim, só de você olhar pra ele, você já vê a serenidade. E a senioridade. É isso. É uma pessoa que, com certeza, causa um impacto positivo demais pro ambiente. Felipe, muito obrigado. Uma honra ter você aqui. Mais uma vez, agradeço por você disponibilizar um pedaço da tua agenda que é tão corrida para vir aqui. Obrigado ao Mauro também por nos ter conectado, por abrir essa oportunidade, essa porta. E para todos vocês que nos acompanham, mais uma vez, meu obrigado por vocês, seja lá onde vocês estão, no carro, em casa, no trabalho, assistindo esse conteúdo. Eu espero que ele tenha sido impactante para você. Se você gostou, já pega o link, compartilha nas redes aí, no WhatsApp, para os seus amigos, para seus colegas, familiares, para quem precisa ouvir essa mensagem de que você precisa ter paixão, você precisa ter coragem e você precisa levantar, né, fazer o famoso TBC, tira a bunda da cadeira e vai olhar o que o público está precisando para que você consiga criar uma solução para ajudá-los, fazer de fato a economia real, como o Felipe falou aqui bastante. Então, meu muito obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui conosco. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta aqui e compartilhe. Até quarta-feira que vem, mais um conteúdo com mais um convidado especial e brilhante aqui para trazer insights poderosos para o nosso desenvolvimento. Obrigado, Felipe. Tchau, tchau, pessoal. Agradeço. Tchau, tchau.